Muito obrigado, Senhor, por este momento tão especial que o Senhor nos concede. Obrigado pela oportunidade de te louvar. Obrigado porque todas as vezes em que te louvamos, o nosso coração se enche de alegria, se enche da tua presença. E a nossa vida é transformada, a nossa fé é restaurada. E agora queremos ser alimentados, estamos famintos da tua palavra. O Senhor disse que quem tem fome e sede de justiça seria farto. Farta-nos nesta manhã. Alimenta-nos como só o Senhor sabe. Em nome de Jesus Cristo. E teu povo diz: amém. Esta é uma manhã de grande festa, amém? Amém. Esta é uma manhã de grande festa, amém? Amém. Você sabia que Jesus começou o ministério dele numa festa? Bodas de Caná da Galileia. Jesus não escolheu por acaso começar o ministério em uma festa. E olha, ele escolheu de propósito uma festa de casamento. Sabe por quê? Ele estava se anunciando como noivo, fundando a sua igreja, a sua noiva. Ali ele realizou o primeiro milagre, transformou a água em vinho. Água em vinho, casamento, festa, ele o noivo, a sua igreja, a sua noiva. Você reparou que quando Cristo terminou o ministério, 3 anos e meio depois daquela festa em Caná da Galileia, ele estava pendurado numa cruz. O soldado abusado se aproximou dele, feriu-lhe o abdômen, feriu-lhe o tórax, e a Bíblia diz que brotou água e sangue. Do jeito que ele começou o ministério, foi do jeito que ele terminou. Ele terminou com água e sangue, água e vinho, e ele terminou com água e sangue. Por que que ele terminou do jeito que começou? Para confirmar tudo aquilo que no início ele anunciou. Eu sou o noivo, a igreja a noiva. Há uma festa marcada, a festa das bodas do Cordeiro. O que é a volta de Jesus, senão um noivo que vem buscar a noiva? E a primeira coisa que vai acontecer no céu, quando chegarmos lá, será uma grande festa. Quem quer estar na festa do céu, diga amém. Amém. Agora deixa eu te falar uma coisa, meu lindo. Tem uma lista de convidado. Não dá para entrar como penetra, não. A lista de convidados chama-se Livro da Vida. Teu nome tem que estar na lista. E o Senhor Jesus tem o maior prazer de, nesta manhã, confirmar a tua presença com teu nome nesta lista. E se é isso que você quer, diga amém. Amém. Vira para a pessoa que está do seu lado e diga assim: que seu nome esteja na lista, meu lindo. Se não tiver, a casa cai, irmão. Ei, fala assim para o irmão, ó. Abre o olho. Abre o olho. O nome tem que estar na lista de convidados. Vamos orar? Mais uma vez. Paizinho, confirma o nosso nome na lista de convidados. Em nome de Jesus, tua igreja diz: festa. Aliás, hoje é a festa do perdão. Eu gosto de chamar esse momento da festa do perdão. E toda semana de oração que eu faço, eu gosto sempre de reservar um momento para falar sobre esta palavra poderosa, curativa, restauradora, que é a palavra perdão. Pastor, eu não consigo perdoar porque eu não esqueço. E se eu não esqueci, é porque eu não perdoei. Quem foi que te falou que perdoar é esquecer?
Acho que você está confundindo as coisas. Ô, se você der um tapinha nesse rostinho lindo que mamãe ama tanto, eu nunca vou esquecer o tapa que você me deu. Perdoar não é esquecer. Esquecer se chama amnésia. Bateu a cabeça, deu amnésia, esqueceu. Perdoar não é esquecer. Perdoar é perdoar toda vez que você lembrar. Recebeu um tapa no rosto, perdoou, lembrou do tapa que recebeu de novo, no dia seguinte, tem que perdoar de novo. Lembrou a terceira vez, tem que perdoar a terceira vez, e a quarta, e a quinta, e assim sucessivamente. Por isso Cristo disse que tem que perdoar 70 vezes 7. Porque perdoar não é esquecer, perdoar é perdoar toda vez que você lembrar. Por isso o perdão não é um ponto no passado. O perdão é uma linha contínua que permeia toda a tua existência. E se você perdoou ontem a ofensa que lhe fizeram, se hoje você não estiver em comunhão com Deus, cheio do Espírito, você não vai perdoar hoje algo que você já perdoou ontem. É possível que você perdoe algo ontem e hoje você não perdoe, porque hoje você não está em comunhão com os céus, e perdoar é um milagre de Deus agindo em nós. Perdoar não é perdoar, perdoar é perdoar toda vez que esquecer. Sabe o que isso significa? Que é mais do que um sentimento, é uma decisão. E quando você decide perdoar alguém, você não deve fazer por conta da pessoa que te ofendeu, simplesmente. Quando você decide perdoar alguém, você precisa decidir levando em consideração a tua própria pessoa, porque o maior beneficiado ao proporcionar perdão não é aquele que recebe, mas é você que outorga. Sabe o que está acontecendo hoje em dia? Você foi traído pelo teu cônjuge, foi passado para trás, foi humilhado, está se sentindo um lixo. Ele foi embora com a amante. Você não consegue perdoar, está definhando, profissionalmente se acabou, desistiu dos estudos, não cuida mais da saúde, tua vida está um lixo, ele está seguindo em frente e você está se acabando. Ele erra e você se destrói. Você precisa outorgar perdão, porque isso vai fazer bem acima de tudo para você. O perdão é restaurador, o perdão é curativo. Se você guarda esta mágoa, esta peste vira um câncer dentro de você, consome a tua alma, consome a tua vida e você definha até a morte. Se torna uma pessoa de mal com a vida, ranzinza, chata, magoa todo mundo que te cerca, porque há uma mágoa dentro de você que você guarda, e isso é feito uma bomba que está prestes a explodir, está te levando ao caos, está transformando a sua vida num lixo. Você precisa liberar perdão, porque o maior beneficiado ao liberar perdão é você mesmo, em nome de Jesus. Mas pastor, essa pessoa não merece ser perdoada. Quem foi que falou que perdão se dá para quem merece? É por isso que se chama perdão, porque é exatamente algo outorgado a quem não merece. É pela graça. Perdoar não é esquecer, é perdoar toda vez que lembrar. O maior beneficiado ao outorgar perdão não é aquele que recebe, mas sou eu que libero. É mais do que um sentimento, é uma decisão. E quer que eu seja muito sincero com você? Não dá para seguir em frente se não houver perdão. Se não há perdão, não há qualidade de vida, não há a própria vida. Lembra da história do José? Traído, vendido pelos próprios irmãos. Eles intencionaram a princípio matar José, depois o venderam como um objeto, como uma mercadoria, a preço de um escravo aleijado, dizendo em outras palavras, você não vale nada para a gente.
Já imaginou se José tivesse guardado mágoa? Já imaginou se José não tivesse liberado o perdão? Sua vida teria se tornado um inferno. José teve chance nas mãos de aniquilar os seus irmãos, vingar-se de todos eles. Teve a chance de se vingar da mulher do Potifar, que o acusou de estuprador. Teve chance de fazer juízo com suas próprias mãos, mas ao invés de vingança, ele liberou perdão. O maior reflexo da presença de Deus na nossa vida é a capacidade que Ele nos dá de perdoar. Perdoar é um milagre. Se você acha que a cura do Covid, a cura do câncer, a cura da AIDS pode se constituir um milagre, muito maior milagre é Deus te dar a capacidade de você perdoar aquele que esmagou você, que moeu você, que acabou com a tua vida, e de repente você se ergue e libera perdão em nome de Jesus. Isso é milagre. Não dá para seguir em frente se o perdão não fizer parte da nossa história. Eu fui pastor em um estado do Brasil, como departamental de jovens, e visitando as igrejas do meu campo, eu me deparei com uma história que mexeu bastante comigo, me chamou bastante atenção. O jovem da igreja abandonou o caminho do evangelho, abandonou Jesus, foi para o mundão, foi para a balada, foi para a night, foi usufruir da vida como ele achava que seria bom para ele. Um outro jovem da igreja, de igual forma, seguindo o mesmo exemplo, também abandonou o caminho do Senhor, abandonou a igreja e também foi para a noitada. Os dois estavam na mesma balada, dois ex-membros da igreja. E de repente a pancadaria rolou solto na madrugada e dois grupos se formaram na balada. Um do lado de cá, aonde ficou um destes jovens ex-membros da igreja, e o outro grupo do lado de cá, onde ficou o outro jovem ex-membro da igreja. Um de cada lado. E a pancadaria começou madrugada dentro, e a coisa se tornou muito violenta. E não é que os dois, no meio da pancada, se encontraram e começaram a brigar, cada um representando o seu grupo. Um deles feriu o outro gravemente, e este veio a óbito. Foi preso por assassinato, lá na cadeia, foi visitado, durante um tempo ficou lá, estudou a Bíblia, recebeu novamente estudos bíblicos, decidiu voltar para o caminho de Deus, decidiu se rebatizar, e o rebatismo iria acontecer na igreja onde anteriormente ele era membro, junto com um rapaz que ele matou. Quando ele chega na igreja para ser batizado, já estando fora da cadeia, a família do rapaz que ele assassinou estava sentada na igreja para assistir o batismo. A família outorgou perdão a ele e ele foi rebatizado em nome de Jesus. Sabe como isso se chama? Milagre. Perdão é milagre. Não dá para seguir em frente se não houver perdão. Se você não sair desta manhã perdoado por Deus, lavado pelo sangue de Jesus, você não consegue seguir em frente sua caminhada cristã. O indivíduo que não consegue ser perdoado, o diabo o amarra de tal forma que ele se torna escravo até o momento em que o perdão libertador não aparece. Enquanto esse perdão libertador não surge, continuemos sendo escravos de Satanás, vamos continuar sendo escravos de Satanás. O perdão é libertador. Às vezes nós nos machucamos e nos ferimos por tantas bobagens, e toda vez que tentamos o processo de reconciliação, sempre ficamos discutindo os fatos que nos ofenderam. Já reparou isso?
Alguma coisa te trouxe uma ofensa e agora você tem que se reconciliar com a pessoa. E nesse processo de reconciliação começa a discussão. Quem estava certo e quem estava errado. Não, porque você fez isso, não, você fez isso e você fez aquilo. E começamos a medir forças para saber quem é o dono da razão. E já reparou que toda vez que a conversa vai nessa direção, não chegamos a um denominador comum da reconciliação? Porque estamos discutindo o fato. Quando se quer reconciliação, o fato não é algo mais a ser discutido. Se você bate no meu rosto e agora vamos nos reconciliar, e agora a gente começa discutindo os motivos porque você bateu no meu rosto, não vai haver reconciliação. Se quer reconciliação, não adianta mais discutir o fato já aconteceu, no passado está, não tem como voltar numa máquina do tempo e mudar o que foi feito. Não dá mais para discutir aquela traição que aconteceu, não dá mais para discutir aquele roubo que houve, não dá mais para discutir, está no passado, não tem mais como voltar ao passado e refazer o que foi feito. O que dá para discutir então? Os sentimentos resultantes do fato. Olha, o que você fez causou isto em mim. O sentimento é possível se discutir. O fato não tem mais jeito de mudar. Até quando você vai ficar discutindo fatos do passado que não dá mais para serem mudados? Será que não chegou o momento de discutir os sentimentos que ainda podem ser transformados, ainda podem ser mudados pelo poder de Deus? Deus te trouxe aqui nesta manhã, você está conectado conosco através desta live, única e exclusivamente porque o céu quer te dar perdão nesta manhã. E olha, existem algumas pessoas que acreditam que você não devia ser perdoado. Aliás, para ser mais direto, tem pessoas que não creem que há perdão à tua disposição. Eu já vi pessoas terem dificuldades de reingressar na carreira cristã pelo seguinte aspecto: pastor, eu até sei que Deus vai me perdoar, mas a igreja não vai me perdoar. Eles não vão me receber bem, eles não vão me tratar bem. Pastor, eu fui longe demais, ninguém mais vai me aceitar. É verdade. Eu não vou tampar o sol com a peneira. Nós temos muita dificuldade de colocar o passado das pessoas dentro da lata do lixo. Você se lembra das dificuldades que o apóstolo Paulo enfrentou? Quando ele foi alcançado pelo Cristo na estrada de Damasco, tendo o histórico maldito que ele tinha, com tantas perversidades, e de repente todo aquele que encontrava com Paulo, antigo Saulo, dizia: não é possível que esse camarada está aqui. Dificuldade de aceitação. Ei, talvez você tenha ido longe demais e não vou tampar o sol com a peneira. É possível que você enfrente uma dificuldade de ser aceito novamente. É assim o ser humano, mas não é assim o nosso Deus Todo-Poderoso. Então enfrenta essa barra, porque o céu te aceita nessa manhã. Independente dos olhares atravessados ou daquele que não acredita na tua regeneração, o Senhor Jesus crê e apanha todos os teus pecados e os lança nas profundezas do mar. E por isso eu me apodero nesta manhã do texto de 1 João capítulo 1, verso 9. Eu leio e você repete: se confessarmos os nossos pecados... Com propriedade, como quem crê, por favor. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel. Ele é justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. Vamos ficar mais alvos que a neve em nome de Jesus. Quem quer se apropriar do perdão que Deus lhe outorga nesta manhã, a despeito do que você tenha feito, diga eu. Que o sangue de Jesus te lave e te purifique de todo o pecado, de toda a iniquidade. Ainda que tenha olhares atravessados na tua direção, não importa. O céu te perdoa se arrependido você está.
Ai, pastor, não é mole não, eu sei que não é. E sabe qual que é o outro dilema? Muitas vezes a gente até entende que Deus perdoa e a cruz é a prova. O problema é nós mesmos nos perdoarmos. Quantas vezes você já bateu na mesa dizendo: como pude fazer isso? Como pude cometer tamanha besteira? Como pude ter ido tão longe? Deus te perdoou, as pessoas já começaram a te abraçar e te receber de volta e você ainda fica se martirizando. É um desafio. Se você olhar para a cruz do Calvário, você vai ver uma cena interessante. 2 malfeitores ao lado do nosso Salvador. Você conhece bem a história narrada pelos evangelhos, mas eu gosto de apanhar o prisma que Ellen White me proporciona através de uma visão que Deus lhe deu. Aquele que confessa a sua pecaminosidade ao Cristo, aquele que busca redenção em Cristo, aquele que se humilha para obter o perdão que o Mestre pode conceder através do seu sacrifício, ao se colocar à disposição para ser perdoado, ao clamar este perdão, Ellen White diz acerca daquele malfeitor que implora por misericórdia, que as negras nuvens estavam sobre a atmosfera, transformando o dia em noite. E ao outorgar perdão, dizendo: em verdade te digo hoje, estarás comigo no paraíso, Ellen White narra que um facho de luz saiu do trono da graça de Deus, traspassou as negras nuvens e incidiu sobre o rosto daquele antigo malfeitor, que agora se torna uma nova criatura em Cristo Jesus. Ei, eu não sei quantas negras nuvens pairam na atmosfera da sua vida, mas a luz do perdão que emana do trono da graça é capaz de traspassá-las e iluminar você nesta manhã. Aceite o perdão que Ele te oferece. Eu me lembro quando assumi um distrito em Niterói, a igreja do Fonseca, Rio de Janeiro. Eu lembro um dos primeiros sábados que eu estava pregando naquela igreja como novo pastor. E eu me lembro que um destes sábados foi exatamente assim. Eu estava sentado, chegou o momento de pregar, eu me levantei, me dirigi ao púlpito. No momento em que eu me levantei, alguém entrou pela porta. E eu vi o momento em que ele entrou, porque foi exatamente o momento em que eu me levantei. Também percebi a comoção da juventude da igreja por aquele jovem que estava passando pela porta naquele momento. Parece que era alguém muito querido, muito conhecido da parte deles e que há um bom tempo não vinha à igreja. Eu não sabia de quem se tratava, comecei a pregar, terminei o sermão e este garoto, este jovem estava em lágrimas no final da mensagem, no final do culto, sendo abraçado pelos jovens da igreja e obviamente eu não sabia porquê, até o momento em que o cumprimentando ele pediu para conversar comigo. Nós nos dirigimos ao gabinete pastoral e começamos ali o nosso processo de conhecimento. Como é que é teu nome? Perguntei para ele. Ele me disse: pastor, meu nome é Elias. Elias, qual é a tua história? Há 10 anos, pastor, eu não piso na igreja. E este sábado é a primeira vez depois destes 10 anos. Saí da igreja com 17 anos de idade. Nasci na igreja, cresci na igreja. Fui aventureiro, fui desbravador, estudei na escola adventista, fui criado na igreja. Só que eu comecei a olhar os meus amigos e todos eles pareciam mais felizes do que eu.
Todos eles pareciam estar experimentando a vida de uma forma mais intensa do que eu. E eu comecei a perceber que eu estava jogando a minha vida na lata do lixo, porque eu estava na igreja sem experimentar das coisas que eles estavam experimentando e aparentemente deixavam-nos tão felizes. E eu resolvi, pastor, fazer o que eles faziam também. Porque eu queria ser feliz igual eles. Eu queria ter a liberdade que eles estavam usufruindo. Eu nunca tinha fumado, pastor. Fumar parecia legal demais. Libertador. Vou fumar. Saí da igreja para fumar, pastor. Comecei a fumar cigarro. Fumei maconha. Experimentei cocaína. Pastor, nunca tinha bebido. Bebi cerveja, vinho, e fui subindo. Nunca tinha feito sexo, pastor. Chacoteado pelos meus amigos porque era virgem. Comecei a frequentar os prostíbulos da cidade de Niterói para ter uma vida sexualmente ativa. Pastor, fiz sexo de tudo quanto é jeito e com tantas quantos podia. Já se passaram 10 anos que eu saí daqui. E estou voltando hoje. E sabe qual que é a minha tristeza, pastor? Qual é Elias? Eu não devia ter feito o que fiz. E hoje estou com um resultado aqui no meu bolso. Ele puxou o resultado de um exame, me entregou e disse: pastor, eu estou com AIDS. Aqui está a minha liberdade, o meu atestado de liberdade. Aqui está o certificado de felicidade que eu procurei. Acabei com a minha vida. E eu vim aqui na igreja nesta manhã, mas relutei muito, sabe? Porque eu achei, cara, Deus não vai me perdoar. Eu sabia de tudo, eu sabia o que eu tinha que fazer, eu sabia o que eu não podia fazer, eu tinha conhecimento da palavra, eu cresci na igreja, tendo tanto, joguei tudo na lata do lixo. Deus não vai me perdoar. E há um bom tempo, pastor, eu estou relutando para vir aqui, mas hoje eu vim. Cheguei. Eu vi o senhor pregando, eu só quero te fazer uma pergunta. O senhor acha que Deus pode me perdoar? Porque eu mesmo não consigo. Percebe o problema? A gente tem uma capacidade tão grande de sabotar a própria vida. Nós somos o nosso maior adversário. Ninguém sabota a nossa vida mais do que nós mesmos, com nossas escolhas equivocadas e erradas. Com o nosso distanciamento de Deus, nós nos arrebentamos todos. E agora ele volta perguntando se pode ser perdoado. Eu falei, claro que pode. Eu li o texto para ele, que li para você nessa manhã, 1 João 1,9. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. Pastor, eu não mereço, mas é pela graça, não é porque você merece, por isso que é perdão. Não é perdão porque você é bonzinho, é perdão porque é a única saída que o céu proporcionou para você, através da cruz de Cristo, para que você se erga e seja uma nova criatura. Pastor, eu quero estudar a Bíblia. E eu comecei a estudar a Bíblia com Elias. E chegou o grande dia. Eu rebatizei o Elias em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Você sabia que o Elias ainda continuou meio conturbado? Ele começou a ter dificuldades com sua saúde. A enfermidade foi se agravando e eu fui visitá-lo no hospital. Elias estava todo magrinho, todo fraco, frágil. Com a pouquinha força que lhe restava, ele segurou na minha mão, ele apertou e falou: pastor, e ele chorava: Deus me perdoou mesmo, pastor. Perdoou, Elias?
E comecei a ler um monte de textos para ele sobre o perdão. Porque, pastor, eu preciso do perdão de Deus. Elias, você está perdoado pelo sangue de Jesus. O fato de você ter dificuldade de acreditar no perdão, o fato de eu ter dificuldade de outorgar perdão, não significa que Deus tenha essa dificuldade. Talvez eu esteja falando para você nessa manhã, aí você, pastor, eu tenho tanta dificuldade de perdoar as pessoas. Aí você começa a acreditar que Deus tem a mesma dificuldade que você, porque você tem dificuldade de perdoar alguém, Deus teria essa dificuldade. Não tem. Deus é amor, e em sua essência, por ser quem Ele é, Ele não tem nenhuma dificuldade para perdoar. Este empecilho existe em mim, nele não há nenhum empecilho para perdoar você nessa manhã. Falei com Elias, o tempo passou e o Elias começou a piorar um pouco mais. E dali ele não iria mais sair do hospital. Estava de madrugada, era uma madrugada, aproximadamente 2:30 da manhã, ligaram para mim. Era a irmã do Elias. Pastor, desculpa te acordar, 2:30 da manhã. Aqui é a irmã do Elias. Eu falo, irmã. E ela morava na ocasião na região dos Lagos, aproximadamente 2h30 de Niterói. Ela disse, pastor, Deus falou comigo nesta noite, Deus apareceu para mim de alguma forma em sonhos, e ela disse que meu irmão não vai passar desta manhã, e Deus disse para mim que eu precisava correr, e entregaram uma mensagem para o Elias, eu estou indo agora para o hospital, e eu preciso que o senhor vá até lá também, eu gostaria de encontrá-lo lá. Eu falei, combinado, irmã, eu vou chegar de manhãzinha no hospital, pastor, te encontro lá, fechou. E eu corri para o hospital de manhãzinha, e ela já estava lá quando eu cheguei. O Elias já estava num local isolado, já tinha que vestir uma roupa especial para poder se aproximar dele. E eu perguntei para ele, o que Deus mandou você dizer para o seu irmão? E ela, pastor, Deus falou comigo no sonho e disse, olha, corre, conversa com Elias e diga para ele que eu, o Senhor, faço para a vida dele as palavras de 2 Crônicas 7:14. E você sabe o que está escrito lá. Se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar e buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, então eu o ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados. Eu repito, perdoarei os seus pecados. Quem crê, diga amém. Pastor, eu corri, cheguei aqui, o Elias ainda estava consciente, disse, irmão, Deus apareceu para mim em sonho e pediu para que eu lesse esse texto para você. Pastor, eu li o texto para o Elias, contei para ele o sonho tão lindo que tive, e ele entrou em coma. Quando eu cheguei, o Elias já estava em coma. E sabe o que eu achei inusitado? É que eu olhei para ele em coma, e ele estava sorrindo. Eu nunca vi alguém em coma sorrindo. Poucas horas depois o Elias morreu. Eu fiz o funeral do Elias. E foi a primeira vez na minha vida que eu fiz o funeral de alguém cujo rosto esboçava um sorriso. Eu nunca vi um defunto sorrindo. E eu expliquei naquele funeral o que estava acontecendo. Este sorriso é sorriso de quem descansou perdoado em Cristo Jesus. Ei, você não precisa ficar doente para ser perdoado, você pode sorrir nesta manhã. Hoje você pode encerrar essa semana de oração com um largo sorriso estampado na face,
porque o sangue de Jesus te lavou e te purificou de todo o pecado e de toda a iniquidade. Você pode sair daqui mais alvo que a neve, porque o sangue de Jesus dá-nos este poder maravilhoso de ter os nossos pecados perdoados, lavados, purificados, sairmos aqui limpos diante da presença do Senhor. Eu não sei o que você fez, eu não sei quão longe você foi, eu não sei quantos pecados escondidos você tem, quantos pecados acariciados você acalenta, mas o Senhor sabe, e Ele nesta manhã quer perdoar você em nome de Jesus Cristo. Por que é a festa do perdão? Porque há batismo, porque há pessoas que estão morrendo para o mundo e renascendo para uma nova vida, tal qual a Riane, que vai entrar no tanque agora em nome de Jesus Cristo, para ser batizada pelo pastor Irinaldo, que vocês acabaram de se despedir dele há pouco, mas ele não vai sair dessa igreja sem entregar a Riane nos braços de Jesus, amém? Eu quero convidar o pastor Irinaldo neste momento para entrar no tanque, e ele vai conduzir a Riane para a festa do perdão. Vamos tirar a árvore que impede a visão adequada. Pastor Irinaldo está no tanque e neste momento convidamos a Riane para que adentre ao tanque batismal. Riane, Iane, eu aprendo, irmão, eu aprendo. É que está com H aqui, eu pensei que era um negócio meio americanizado, mas é um negócio meio juazerense mesmo. Iane, seja bem-vinda, querida família de Deus, seja bem-vinda ao novo nascimento, seja bem-vinda à festa do perdão. E se a igreja está feliz pela Iane, pela sua decisão, e porque hoje diante de vocês ela demonstra que está nascendo de novo, pode aplaudir em nome de Jesus. Os familiares estão aí presentes? Podem se levantar, podem se aproximar aqui, por gentileza, onde está o pastor Tiago, fiquem por aqui, para contemplarem de perto essa bênção. Ontem à noite a Iane me procurou, feliz da vida, pastor, amanhã sou eu vou batizar. Pensa numa celebração, pensa numa felicidade. Parabéns, querida. Pastor Irinaldo, como ministro do Evangelho, seguindo a ordem do mestre, levanta as mãos para que você seja batizada, em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo, e a igreja diz: amém. É a festa do perdão. Aleluia, glórias ao nome de Deus. É a promessa dele: todos os nossos pecados e blasfêmias serão perdoados, e o sangue de Jesus nos purifica de todo o pecado. No tanque batismal ainda teremos mais cenas de novos nascimentos. Nós temos o pastor Weber entrando no tanque, acompanhado também do pastor João, que estarão levando respectivamente as águas batismais, a Raquel e o Breno, para a glória de Jesus Cristo. Parabéns, Raquel, parabéns, Breno, por terem sido sensíveis à voz do Espírito Santo. Nós gostaríamos que todos aqueles que se aproximam do tanque para assistir ficassem ao máximo no cantinho, ou do lado de cá, aqui onde está o pastor Tiago, para não impedir a visão da igreja, para que todos nós pudéssemos ver este momento especial. Rapaziada, fica aqui, ó, do lado aqui da menina de vermelho, ok? É um momento muito especial para o Clube dos Desbravadores, que estão conduzindo o Brendo para o batismo. E Deus seja louvado por tudo que está acontecendo. Parabéns, Raquel.
Parabéns, Breno. Seja bem-vindo à nação de Lenço. Louvado seja o nome do Senhor pela vida de vocês. A igreja está feliz? Diga amém. Amém. Pastor Weber, Pastor João, como ministros do Evangelho, erguem as mãos para que vocês sejam batizados. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo, e todos dizem: amém. É a festa do perdão. Aleluia. Glórias ao nome de Deus. Que alegria. Será que acabaram os batismos, gente? Não. Temos mais bênçãos em nome de Jesus. E eu quero que você entenda que Deus está te dando a oportunidade de você tomar sua decisão também. E há algumas pessoas que nos procuraram durante essa semana e nós conversamos e oramos, e foi muito bonito ver o mover de Deus na vida dessas pessoas, como será muito lindo ver o mover de Deus na sua vida, se você permitir também. E eu terei a alegria nesta manhã de batizar a Lara e também batizar a Jéssica. E nesse momento eu peço licença para vocês, para poder colocar o roupão de batismo, para ter a alegria de conduzir essas duas jovens aos pés de Cristo. E enquanto isso, eu quero que você medite nas palavras de Crônicas 7,14, 2 Crônicas 7,14. Se meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar e buscar a minha face e converter os seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados. Tem perdão de Deus para você nesta manhã. Quem deseja receber, diga amém. Então cante 2 Crônicas 7,14. Que seja a sua realidade de vida nesta manhã, em nome de Jesus. Ou só me batiza? O que vocês acham, gente? Claro que sim. E se isso alegra o seu coração, por favor, diga amém. Muito obrigado, Senhor, pela vida da Lara. Obrigado porque ela foi sensível à voz do Teu Espírito e aceitou o Teu chamado. Obrigado pelo perdão que o Senhor concede a ela de todos os pecados, e porque na Tua presença ela nasce como nova criatura. Eu, como ministro do Evangelho, seguindo a Tua ordem, a batizo em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo, e a Tua igreja diz: né? E ela, uma das noites, ela atendeu o apelo, foi a primeira a levantar. E corajosamente ela veio aqui à frente e disse: eu quero me preparar para o batismo. Por que deixar para tão longe algo que precisa ser feito com tanta urgência? Foi conversado com ela, nada a impede de selar a vida com Cristo. E aqui está a Jéssica, diante de todos, confessando que Jesus é o Senhor da sua vida. Parabéns pela sua decisão. A propósito, se nós não formos de Jesus, vamos ser de quem? Se não entregarmos a vida para Deus, vamos fazer o que com ela? Parabéns por ter sido sensível à voz do Espírito Santo. Deus querido, é muito gostoso testemunhar a ação do Teu Espírito na vida da Jéssica também. Obrigado porque ela foi sensível ao Seu chamado. Como ministro do Evangelho, seguindo a Tua ordem, eu a batizo em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo, e o Teu povo diz: Maria Isabel não estava na listagem para ser batizada nesta manhã. Ela estava sentadinha aí, já recebeu estudos bíblicos, já frequenta a igreja, já vive para o Senhor, e falou: por que não? Ela se levantou, veio aqui atrás, e essa é a razão pela qual ela está dentro desse tanque, amém? Parabéns por fazer o que precisa ser feito, por ter coragem para se colocar nas mãos de Deus.
Um prazer muito grande participar deste momento especial da sua vida. E que teu testemunho sirva para fazer com que este que está sentado aí sem decidir, se levante urgente para fazer o que precisa ser feito. Senhor, a tua palavra diz: se hoje ouvides a sua voz, não endureçais o vosso coração. A Maria Isabel é a prova de alguém que escutou a tua voz e não endureceu o coração, mas acaba de entregá-lo ao Senhor. Louvado seja o teu nome pela vida desta jovem. Conforme o desejo do coração dela e segundo a tua ordem, eu, como ministro do Evangelho, a batizo em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Juazeiro e o Brasil inteiro dizem: nosso louvor. Deixa eu contar uma coisa para vocês. Essa semana eu conversei com a Marília. A história da Marília vocês conhecem, ela se afastou dos caminhos de Deus. Teve o seu primeiro relacionamento destruído. E consequentemente, ao se envolver num novo relacionamento, ela foi removida da igreja. A igreja ela não tem prazer em disciplinar ninguém, em remover ninguém. Tem muitos até que dizem assim: a igreja me excluiu. A igreja não te exclui, meu filho. Você, através das suas atitudes, escolhe aquilo que você planta. A igreja precisa se posicionar em função das coisas que são feitas, caso contrário, nós estaríamos sendo coniventes com o erro. E ela foi impedida durante um bom tempo de ter a alegria de voltar à comunhão da igreja, porque algumas coisas precisavam ser resolvidas. E eu quero te dizer, nesta semana, Deus operou de um jeito tão miraculoso, que aquilo que a impedia de voltar às águas batismais e renovar o seu voto com Cristo, caiu por terra e foi resolvido em nome de Jesus. Seja bem-vinda. Onde é que está o Camilo? Eu quero o Camilo aqui na minha frente. Camilo é o esposo dela. Camilo é alguém que veio da igreja católica e passou a frequentar a igreja adventista por intermédio da Marília. Conhece a mensagem adventista graças a Marília. Eu quero o Camilo aqui na minha frente. Ele estava aqui atrás, aqui nos bastidores. Pode chamá-lo aqui para frente, por favor. Eu quero falar uma coisa com o Camilo. Pode trazer o homem, arrasta o homem aqui. Achou o homem? Eu falei para o Camilo nessa manhã que eu não ia batizar a mulher dele sozinho, não. Que nós terminaríamos a semana de oração dizendo: eu e minha casa serviremos ao Senhor. Parabéns pela sua decisão. E que vocês construam um pedacinho do céu aqui na terra, que é um lar dirigido pelo Senhor. Se isso alegra a igreja, diga amém. Pai querido,
Obrigado pela vida da Marília. E obrigado porque ela enxerga que sem o Senhor não existe propósito para viver. Obrigado pelas condições que o Senhor criou favorecendo este momento. Obrigado por este milagre. Como ministro do Evangelho, seguindo a tua ordem, eu a batizo em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo, e Juazeiro celebra dizendo: amém. Nasce em mim, nasce em mim, nasce em mim e apaga o meu pecado. Nasce em mim, nasce em mim, nasce em mim e salva minha vida. Nasce em mim, e apaga o meu pecado. Nasce em mim, nasce em mim, nasce em mim, salva-me. Te apresento, Senhor, o Camilo. O apresento para a sua igreja como aquele que foi sensível também ao teu chamado. Obrigado pela chance que eles estão tendo de construir um lar na tua presença. Como ministro do Evangelho, seguindo a tua ordem, eu o batizo em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo, e a tua igreja diz: amém. Deus seja louvado, amém, igreja. Ei, eu não posso fazer a oração sem antes fazer minha última colocação. Há alguém aqui que porventura não estava ontem à noite, ou não tomou sua decisão ao longo da semana, e nesta manhã quer dizer: pastor, eu quero me preparar para o batismo, eu quero que o senhor ore por mim. Há alguém aqui que ainda não veio à frente esta semana e gostaria de tomar sua decisão para que orássemos por você, para que você se preparasse para a ocasião oportuna descer as águas batismais. Há alguém que está distante e quer voltar. Há alguém que ainda não foi batizado e quer se decidir pelo batismo, se decidir por Cristo e quer se preparar para uma ocasião próxima. Apenas erga a sua mão que eu quero orar por você. Apenas levante a sua mão. Já temos algumas pessoas aqui, ó, na frente, ó. Salva de palmas para eles. Aleluia. Há mais alguém que queira se juntar a este grupo especial? Se hoje ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração. Que seja hoje o dia da sua salvação. Olha a princesinha que chegou aqui, gente. Eu vou ter que voltar aqui para batizar essa menina, né, gente? Há mais alguém que quer seguir o exemplo desta criança? Chegou mais um, glória a Deus. Vem cá, meu irmão. Glória a Deus pela sua vida. Seja bem-vindo à casa do Senhor. Seja bem-vindo à festa do perdão. Há mais alguém? Temos mais pessoas vindo aí, ó. Aleluia. Pode vir em nome de Jesus, garotão. Seja bem-vindo. Seja bem-vindo em nome de Jesus. Há mais alguém? Glória a Deus. Deus seja louvado. Temos alguém na galeria que queira descer? Há mais alguém? Pastor João está cumprimentando cada um de vocês.
Pastor Tiago também vai abraçá-los. Pastor Erinaldo. Erinaldo, você ainda é pastor dessa igreja, pode cumprimentar suas novas ovelhas aí. Deus seja louvado. É muito bom ver o agir de Deus, né? É muito bom ver a ação do Espírito Santo no nosso meio. Ei, vocês que estão aqui na frente, essa é a decisão mais importante da vida de vocês. O inimigo vai fazer de tudo para arrancar esta decisão do coração de vocês. E o ataque dele para dissuadi-los a desistir só prova quão verdadeira e genuína é a decisão que vocês tomaram. Permaneçam firmes. O caminho é estreito, é difícil, mas é o único que conduz à vida eterna. E por mais obstáculos que surjam, é possível ser vencedor. A Bíblia diz: tudo posso naquele que me fortalece. Quero orar. Estenda a tua mão. Vamos orar juntos. Pai querido, muito obrigado por este momento tão significativo. Obrigado por tantas vidas rendidas aos teus pés. Nós estamos estendendo nossa mão para o alto agora, para segurar na tua, para que o Senhor nos abrace, para que o Senhor nos acolha, para que o Senhor nos sustente, para que permaneçamos firmes neste caminho, que embora estreito, é o único que conduz à salvação. Aceita a nossa entrega, sustenta os nossos pés, e que possamos estar sempre firmes ao teu lado, até que no céu o Senhor se manifeste, chamando-nos para fazermos parte do teu reino para todo sempre. Em tuas mãos nos entregamos, o fazemos em nome de Jesus, e o teu povo diz: que o reino seja em nós, e nós